rapaziada. Gustavo Gomes e Gabriel Menino. Quanto que tá aí? Quanto que tá aí? É 15 a pizza e 15? 10 a taxa de entrega. É, nós tá entregando, então tem a taxa de entrega. E ô, vocês saíram do jogo e foi entregar direto? Sim, salário abaixo, ele tem que fazer o bico. Ó, são sócias. O Gustavo Gomes parece um pouco. O menino é igual. O Gabriel Menino é igual. É igualzinho. Parece. Igualzinho, hein? Explicar que é sósia? É, só, eu expliquei, porque a primeira vez eu achei que era. Eu juro que eu caí, Você achou que era, não, você achou que tô era um brincando. vídeo Não, mas eu falei Mas o que cara parece um pouco o Gustavo Gomes. Parece, mas o menino é igual. Igualzinho. Tá meio com fome o menino ali, meio magrinho, né? Mas o menino bom, do Palmeiras é mais encorpado. Tô dizendo aqui que enquanto o menino tá parecendo mais magrinho, o Gomes comeu a pizza inteira, tá um pouquinho inchado. O ponto foi bem. Não vou falar quem é, porque de repente é uma exposição assim, vocês sabem, né? Tá começando o programa, pessoal. O Marcel é complicado, né? Ô Marcel, como a Dani volta amanhã, eu admito que hoje eu vim no modo, nada a perder. Nada a perder. Amanhã não terei que conviver com essas pessoas. Todo mundo. É bom você tomar cuidado. Você volta, hein? Obrigado, Ivana. Dorival Júnior, esse foi um das faltas de comprometimento. Bati o olho no espelho daquele jeito, sabe? Vamos lá, Sonora Dorival Júnior. Eu tô no programa errado, eu tava no Sport Center. Abel Ferreira e Dorival Júnior, falem. Simples. Personagens do jogo. O meu futebol é isto, é eficácia. Nós fizemos mais remates, mas não fomos tão eficazes, e o nosso adversário, acho que teve duas na primeira parte, duas delas de bola parada, e uma fez um excelente golo. O que eu reforcei mais é que tínhamos que arriscar mais, ser mais audazes, tínhamos que assumir mais essa responsabilidade e ir para cima do nosso adversário, até porque estávamos a perder. Entramos muito bem e fortes no jogo, e muito honestamente, é a minha opinião, no final do jogo, quem fez tudo para ir à procura da vitória fomos nós. Não tem outra forma de pensar. Eu já vos disse, seja onde for, seja contra quem for, nós jogamos para ganhar. Primeiro é que as pessoas não têm ideia do que é você jogar na Arena da Baixada, o campo sintético, e também aqui na Arena do Palmeiras. Fatalmente amanhã nós teremos os jogadores totalmente desgastados em relação a isso. Jogar em dois campos muito parecidos, né? Em campos semelhantes. Eu não sei que reação nós teríamos na segunda-feira para estarmos em campo na quarta. Então a maior precaução foi nesse sentido. A segunda é que eu confio no time que eu coloquei em campo. Tanto é que o primeiro tempo nós não sofremos praticamente em nenhum momento. E tenho certeza que foi um jogo equilibrado, um jogo normal, uns 90 minutos, um jogo onde as duas equipes poderiam ter alcançado o resultado. Nós também buscamos o resultado a todo momento, como o Palmeiras buscou. Eu acho que foi um bom jogo, um jogo de equilíbrio. Jogo de equilíbrio, aí temos as estatísticas na tela para vocês visualizarem se concordam com o Abel ou com o Dorival. Jogo de equilíbrio, o placar foi 0-0, posse de bola do Palmeiras foi maior. Quando o placar estava 1-0, aí a posse do Palmeiras aumentou ainda mais, né? E depois do 1-1, aí o Flamengo buscou mais, curiosamente, no momento em que os titulares entraram. A cavalaria. Ó, hashtag F90BR, muitas mensagens. O Urubu da Baixada, acho que pelo nome Sandro, mandando já o seu recado no peito. Eu já vou dar no peito do Facincani. Ele vai criar polêmica com pênalti, os próprios jogadores do Palmeiras, inclusive o Gomes nem sequer reclamaram. Não vem com essa não, Facincani, mas o pênalti a gente fala já, tá, Facincani? Segura aí. E aí, pessoal, boa tarde pra todo mundo, tamo junto. Esse jogo, o que temos pra falar dele, Sormani? Puxa aí a fila. Não, bom, boa tarde a todos. Boa tarde, né? boa tarde. Todos vocês, bom dia. Eu acho que escutei. Fala, Zezé, bom dia, cara. O Thiago Neves está te cumprimentando. O Thiago Neves te cumprimentou, né? Boa. Boa, Thiago. O que eu quero dizer é o seguinte, o Dorival eu acho que ele fez correto, entendeu? Fez correto. Não dá pra você ficar se desgastando em 3 frentes. Embora você tenha 2 times, é muito cruel os 3 campeonatos. Eles são cruéis. E o Campeonato Brasileiro não dependia só do Flamengo. E continua não dependendo só dele. Ele tinha que ganhar um jogo, para a diferença cair para 6, para torcer para o Palmeiras perder mais 2 e ele não perder mais nenhum. Sim. Entendeu? Essa foi uma herança que o Dorival herdou do Paulo Souza. Inclusive, a distância, a diferença de pontos entre eles era maior ainda. O Dorival ainda conseguiu diminuir um pouco.
Mas não dependia mais só dele. Se fosse uma diferença de 3 pontos ou 4 pontos, até 5, entendeu? Beleza, vai pro titular, dá uma mescladinha aqui, coloca outro aqui, outro ali e vamos em frente, entendeu? Vamos tentar ganhar esse campeonato. Não dá, cara. Não dá. É muita coisa. É muita coisa. O que depende do Flamengo é a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, aí o Flamengo tem que entender melhor, só depende dele. Aí não depende dele. Ele ia se desgastar para ganhar um jogo desse, ainda tinha que torcer pro Palmeiras perder mais 2, e ele, Flamengo, não perder mais nenhum jogo até o final do campeonato. Difícil isso acontecer. Então, pra que poupar, desgastar os jogadores numa partida dessa? Nenhum motivo. Então acabou o brasileiro. Então acabou o brasileiro pro Flamengo. Tá, pro Sormani já tinha então acabado antes desse jogo. Pra mim já tinha acabado há muito tempo. Nossa, mas... Não. O que é isso? Eu acho que eu tava até conversando com vocês lá no camarim. Então, eu acho que como é que é aquele ditado? Quem tudo quer, nada tem. Sim. Então, o que tá mais factível, o que é mais palpável pro Flamengo? A Copa do Brasil e principalmente a Libertadores. Que é mais importante de tudo. Você vai colocar em risco todo esse projeto pra tentar ganhar um jogo desse. Você ganhando, você vai continuar atrás do time do Palmeiras, que é um time muito regular e bom. Eu não faria isso. Eu faria exatamente o que o Dorival fez. E outra coisa, meu único senão em relação ao Dorival foi que ele demorou para colocar os titulares em campo. O gol do Palmeiras saiu aos 21 minutos. Com 10 minutos já deu para ver que o Palmeiras estava comandando completamente no jogo. Sim. Então ele poderia ter feito 2 ou 3 alterações ali. Já dava uma equilibrada. Tanto é que a gente viu naquela tela, agora há pouco, que quando os titulares estão em campo, o Flamengo passa a ter o controle do jogo. Exato. Ele passa a ter o controle do jogo. Então, vencendo o jogo por 1-0, colocando 3, depois mais 2, 5, talvez ele tivesse conseguido segurar o resultado. Eu acho que esse foi o erro dele. Mas colocar o time que ele colocou, eu teria feito isso. É aquela discussão que a gente estava tendo aqui outro dia a respeito de Corinthians e Avaí, entendeu? Eu acho que futebol é estratégia, entendeu? Você tem que ter estratégia para ganhar jogo, para ganhar campeonato, entendeu? Você tem que ter estratégia. Eu acho que por ontem, Sormani, aliás, boa tarde a você, boa tarde Zé, Felipe, Pedro Ivo. Boa tarde, Facinca. Boa tarde também ao Thiago Neves, que está participando com a gente também, ao Fã de Esporte, enfim, a todo mundo. Felipe. Sim. A Leila também? Também. A Leila? A dona Leila também, sim. Olha lá. Leila, hoje tua cavalaria vem inteira. Não, hoje tá... Só o pessoal Felipe, tá... O quê? Não, já vai. Não dá corda, senão vai entrar todo... Esse cara, o final de semana todo fazendo áudio, vai entrar 550 áudios, a gente não fala mais hoje. Então, assim, eu acho que tem jogos que são estratégicos. Eu entendo que o Flamengo pode usar o brasileiro com essa alternativa de equipe e focar, obviamente, na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas tem alguns jogos que são mais emblemáticos. Esse era um jogo emblemático. Esse era um jogo em que, por mais que haja, e você deu a explicação matemática de que a situação ainda não é favorável ao Flamengo, mas que ele poderia, até pelo tamanho do adversário, pelo clássico, e pelo simbolismo nesse jogo, voltar a entrar nessa disputa, porque ele tem um elenco que lhe dá a capacidade, mesmo sendo ambicioso, ao ponto de querer as 3 competições e muito difícil, mas de brigar pelas 3 frentes e dá. O Flamengo tem total capacidade de fazer isso. Total, ele é montado para isso. Né? Não chegaram reforços, inclusive até nessa última janela, à toa o Flamengo. Eles chegaram para montar um time competitivo para brigar no Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então esse é um jogo em que, na minha visão, o Dorival poderia ter entrado com o time titular para tentar buscar esses 3 pontos fora de casa e reacender uma briga pelo campeonato. Você até, inclusive, desestabilizando um futuro rival na própria Libertadores. A gente não sabe. Pode ser que o Palmeiras pegue o Flamengo na final da Libertadores. Né? Tem uma semifinal com o Atlético Paranaense que é muito dura ao Palmeiras, a do Flamengo está com o Vélez que, na minha visão, existe uma disparidade maior em relação aos adversários, mas pode ser um futuro. E minando uma briga de título brasileiro para essas próximas rodadas, seria interessante, porque o Palmeiras teria que ter um desgaste para jogar numa rotação maior o brasileiro, para chegar numa Libertadores com essa mesma intensidade, e o Flamengo tendo, neste momento, 2 times para jogar. Então, seria uma estratégia em que o Flamengo poderia tentar acirrar uma briga e lhe facilitar, até pensando naquele grande objetivo que é conquistar a Libertadores. Está dizendo que o Flamengo teria 2 times para disputar Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Ontem. Não, sim, mas ele tem até um time mais forte, porque jogadores não jogaram ainda. Né? O Varela, Pulgar, enfim, tem gente para entrar nessa equipe do Flamengo, né? E, enfim, poderia até ter um time mais robusto. Ele está formando um segundo time tão forte, ou pelo menos bem capaz como o primeiro, de disputar um brasileiro à vera. Ontem você teria colocado mais força, Teria, por causa da estratégia.
Eu entendi bem. O argumento do Sormani tem muito fundamento. E Facicani, olha Até pela só, semana. Daniel na hashtag F90. Ninguém questiona que o Paulo Souza é o maior culpado pela diferença de pontos. Beleza. O Dorival acertou em colocar o time alternativo, mas errou nas substituições. Foi na sua linha. Ele demorou. O erro dele ontem foi esse. Ele demorou pra colocar os caras em campo. Hashtag F90BR, torcedor do Flamengo. O que você teria feito? Força máxima desde o início, mudada um pouco antes, ou do jeito que o Dorival fez, beleza? Então, assim, o Sormani tem um argumento que cabe muita discussão em relação a desgaste e ao que você tem de objetivo já nesse meio de semana, mas ao mesmo tempo, se você força um pouquinho nesse jogo, você poderia tentar mudar o panorama do campeonato, porque o Flamengo é muito forte. Não é nenhuma surpresa o Flamengo vencer o Palmeiras no Allianz Parque, um duelo grande de duas equipes gigantes. Não é, nossa, e vice-versa. E veio o Palmeiras ganhar no Maracanã. Sim, normal, absolutamente resultados bem possíveis. E aí o Flamengo tem no sábado seguinte um adversário que é bem mais tranquilo. Com todo o respeito ao Botafogo, ao Clássico, existe todo um viés no Rio de Janeiro, mas hoje Palmeiras e Botafogo não estão na mesma prateleira de capacidade. E principalmente o Botafogo, que está jogando o Campeonato Brasileiro, é um time hoje muito fragilizado. Mais fragilizado até que adversários que o Flamengo pegou com o time reserva e venceu o próprio São Paulo. Né? Então, existe para o Flamengo uma possibilidade de até no final de semana, aí sim, respira o pessoal com o Botafogo, iria para um clássico bacana no Rio de Janeiro, a gente sabe que existe toda uma mobilização, mas aí ele voltaria com o time principal para a Libertadores na semana seguinte. Então eu faria essa estratégia, entendeu? De dar esse tiro agora. E contra o São Paulo você faria o quê mesmo? Contra o São Paulo, titular. Então seriam 3 jogos na sequência com os titulares. Sim, porque se a gente pega o recorte recente, Sormani, por exemplo... Você viu o Dorival falou sobre o gramado? Titular ontem, calma aí. Você viu? Titular ontem... Semana e Botafogo? Botafogo reserva. Não, mas é que vem de um jogo contra o Atlético Paranaense. Sim, ele explica isso. Ele tem argumentações. Sim. Se ele tivesse entrado ontem, seria mais um jogo. Aí ele fala que ele não sabia como ele acordar segunda-feira com 2 campos que exatamente. Ele dá um jogo mais rápido, entendeu? Eu prefiro... falando, o Zé inclusive o Zé já explicou sobre isso. Quer jogar sempre. Do quão é mais rápido o gramado, que de fato tem um desgaste. Mas eu prefiro um gramado desse do que um gramado esburacado, horroroso, que a gente tem visto aí no Campeonato Brasileiro, né? Que não tem a praia. Inclusive até um gramado perigoso, para você se machucar, claro, né? Não que esse você não se machuque, mas é menos real a chance de você se machucar num gramado tapete do que um gramado todo. A questão não era o desgaste. Hashtag da dividida, hein? Mas o que eu tô dizendo, Sormani, é que assim, dá pra você dar um tiro de 3 jogos importantes, depois você respira, aí você volta. E não estamos falando dos 11, né? Estamos falando de 8, 7 de repente, né? Sim, dá pra você dar um tiro de 3 Pedrão, jogos. você pegou ar. Pera aí, o Pedrão pegou ar, eu não sei se pro Sormani ou pro Facicani. É porque você falou que a hashtag tá dividida e eu acho que é porque não tem uma... Boa tarde, hein? Boa tarde. Posso só mandar um abraço aqui com um amigo aqui? Não, é porque o Rogério Alcântara, marcante na hashtag, ele falou que hoje, 22 de agosto, também é aniversário de Cajazeiras, na Paraíba. Então opa, ele tá assistindo Araraquara também, né? Um abraço pra ele também. Rogério de Cajazeiras, na Paraíba. Bom, abraço, 159 anos da emancipação política de Cajazeiras. Opa, show. Agora, Cajazeira tinha um personagem de uma novela na Globo, né? Não me lembro. Aí eu vou ficar Tinha, você pode pegar esse negócio de novela, não. As Irmãs Cajazeiras. Eu não faço As Irmãs Cajazeiras. Não tenho ideia. Tinha sim. E aí? Olha, tá dividido e eu acho que assim, o Dorival tem bons argumentos. Tinha uma tarde aqui embaixo. O Dorival errou ao não colocar. Falar que errou, eu não sei responder, porque ele tem argumento, ele tem base, ele toma decisão não apenas por um achismo, eu não quero, eu vou palpar. Tem base. Aquilo ali foi passado a ele. Tem um desgaste assim, tem um desgaste assado. Segunda-feira, eu não sei qual vai ser a recuperação, não sei qual vai ser a fadiga para uma segunda-feira. E está muito claro que é uma prioridade dentro do Flamengo pelas Copas, que o caminho é mais curto e a situação depende só do Flamengo. No Campeonato Brasileiro não depende mais só do Flamengo. É isso aí. Então, não sei se é errado. Agora, eu acho que tem muito também de uma preferência. Eu queria ver o Flamengo titular contra o Palmeiras no jogo também. Eu queria. Óbvio. Eu queria ver esse grande jogo. Todo mundo queria. Eu queria ver esse teste. Eu queria ver o que o Facinca falou de que, podendo ser uma prévia de, quem sabe, uma final de Libertadores, tem sempre final pela frente. Claro, a gente queria ver esse espetáculo. Só que assim, o futebol brasileiro ele não se ajuda, né? Ele não se ajuda. No jogo de ida, no primeiro turno, Flamengo e Palmeiras, era data FIFA. Agora, é calendário. Foi até antecipado o jogo, né? Então, assim, a gente não consegue ter a plenitude da forma física dos jogadores, que seja de um gramado como foi a reclamação de ontem do pessoal que jogou no Castelão. Então, assim, a gente não se ajuda. Então, a gente complica o debate também. Não é que a opção do Dorival é errada. Errado é como a gente encara isso tudo. Porque
o Dorival empatou com o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Queira você ou não, não é um resultado ruim. Só que é tudo que envolve, é uma briga que ficou complicada para o Flamengo, é um calendário que não ajuda, o Dorival não tem, por exemplo, ele tem material humano, mas ele não tem fisicamente como jogar o foco nas três competições simultâneas. Então, assim, isso é um peso, é um bônus ou é um ônus? Porque a gente conversava até, foi com você ou com o Sr. Mano? Sabendo do histórico recente do Flamengo, né? O Flamengo do Jesus não poupava assim, poupava menos. Ao invés de tirar 11, tirava 4, 5. Ele estava em duas mas era uma situação de duas frentes. Isso eu tô falando. Ele não estava em três. Mas é isso que eu tô falando. Eu tô querendo falar, mas era uma situação de duas competições. O Diniz não poupa. Ele tá numa situação também de duas competições. O Diniz pode virar e falar, eu vou esticar 3 jogos aqui, porque na semana que vem, quando tiver o mata-mata... semana vai estar livre. Mata-mata das competições sul-americanas, eu tô fora. Então, assim, isso tudo complica o debate. Não tem pra mim certo e errado. Tem pra mim que o Dorival tem um dado. O Dorival tem um dado sobre a mesa. Ele vai escolher se ele vai assumir o risco, se ele vai dobrar a aposta, se ele vai falar, não, vou esticar. Aí fica uma dúvida, o que eu acho que ele errou, aí sim pode ser um erro dentro de uma avaliação, é o momento que entra um jogador no segundo tempo. Ainda que virem e falem, mas é porque o combinado era usar o Zé e o Sormani só 15, 20 minutos. Não, calma aí. Será que o combinado não poderia usar eles meia hora para segurar o resultado que você tinha? E no meio de semana, porque você tem capacidade para tal, você descansá-los com 60, 65 minutos, talvez dependendo do resultado de um jogo de ida, não é do jogo de volta. Então acho que isso talvez tenha sido... conduzido de uma forma que eu não prefiro. Eu acho que o Flamengo tinha 1-0, o jogo começou a se desenhar de uma maneira que o Palmeiras jogava, você sabia onde o Palmeiras estava jogando, com quais peças ele estava jogando e como o Flamengo poderia mudar. O Flamengo poderia mudar como? Tendo a bola. Tendo aquelas peças, o Flamengo passa até a bola, como foi a metade final do jogo, dificulta. Ele não fez isso. Demorou. Será que só pela tal da minutagem? Eu acho que ele vacilou. O começo foi coerente, ele tem feito isso. O começo, a opção inicial, ela foi coerente. Talvez a gente quisesse um jogo recheado de estrelas, Allianz Parque lotado, domingo, 4 da tarde. Mas ele mesmo falou. É coerente. Sua mãe falava isso aqui na semana passada. Então, assim, eu entendo, mas assim, é uma questão pessoal, de preferência. Eu queria ver todos os jogadores o tempo inteiro, mas e se chegasse amanhã com gente estourada com mata-mata que ele e o Flamengo definiram como prioridade? Entendeu? Eu consigo entender a decisão do Dorival. Discordo do segundo tempo dele. Até porque tem uma prioridade do Flamengo. Não, tá muito claro. A prioridade do Flamengo é ser campeão. Ele precisa ser campeão. Ele ano passado recuperar e ganhar. Qual é o caminho mais rápido hoje? As Copas. Sim. O que se abre hoje? Fazendo um comparativo com os playoffs da NBA, se você está numa série melhor de 7, perdendo por 3-0, você só depende de você. Aí você tem que ir pra luta. Não vou entregar, você tá 3-0. É difícil, mas se eu ganhar 4, eu passo. Eu ganho. Você não depende de eu outro passo cara. ou eu sou campeão. Eu não dependo que, eu vou ter que torcer pro meu adversário perder 2 jogos, até quando ele voltar comigo, a diferença que de 0-3 vai ser 2-3. Não é assim. Entendeu? Sim. Você só depende de você. Aí, eu acho que seria diferente. Eu acho que aí ele teria que colocar o que tem de melhor. Não é o caso. Zé, vamos lá, Zé. As irmãs Cajazeiras, hein, rapidinho. O Bem Amado. O Bem Amado, falei. Clássico, olha. O Emerson aqui, que eu não sei se é fã ou hater, mas tá sempre assistindo a gente. Boa. Mandou aqui um abraço, Emerson. Você é fã da rede? Boa tarde, Zé. Vamos lá. Tá vendo? Vamos ver se você traz um pouco de luz para esse debate, porque eu tô estranhando meus colegas hoje. Não, tá tudo muito claro. Claríssimo. Eu continuo com a minha opinião. Eu acho que tinha que ter jogado. Boa. Joga, se é pra poupar, você poupa no segundo tempo. E outra, vai poupar com o time reserva, entre aspas, que tem o Flamengo, que entrou no primeiro tempo e encarou o Palmeiras titular de igual para igual. Aí eu pergunto pra você, foi pior, eles tiveram que correr mais, os que entraram no segundo tempo, ou eles teriam corrido no mesmo nível que correram no primeiro, que correriam no primeiro tempo entrando no jogo de 0-0 no jogo? Eu não acho, eu acho que ele poderia ter colocado o time titular e aí sim, no segundo tempo, com 20 minutos, coloca o time entre aspas reserva, Cebolinha, e mais. Olha aí o time reserva. Né? Vidal, eu colocaria o time titular para jogar 60 minutos e depois você joga contra o São Paulo. O Flamengo ganha de 2-0 no Morumbi, São Paulo com o time titular. Quase total. 2-0 com uma certa tranquilidade, né? No Morumbi.
eu não veria. Eu ontem entraria com o time titular, e aí aquela questão, se é para poupar, você poupa no segundo tempo, com 60 minutos você tira o time titular, 3 ou 4 jogadores, e você coloca os reservas, que teoricamente enfrentaram ontem o Palmeiras com o time titular e conseguiram encarar o Palmeiras 45 minutos de forma tranquila, né? Sem o Palmeiras forçar muito. Eu acho que em determinados jogos vale a pena o sacrifício. O Dorival só fez isso ontem porque ele tem o banco que tem. E é válido, hein? É válido. O Flamengo fez uma campanha no mercado agora de aquisições justamente para isso. E aí não vejo problema nenhum, se for a opção dele. Na minha concepção, eu jogaria 60 minutos como time titular para ver. E depois você administra. Porque o machucar, você pode machucar a qualquer instante. Treino. Você pode machucar no treino, você pode machucar no jogo. Descendo do avião, virando o pé. Você pode pegar Covid. Você pode machucar no aquecimento. Você pode machucar em qualquer momento. Em qualquer momento. Sim. Entendeu? Eu não vejo problema. Se aquilo que o Dorival usou, né, como argumento para tirar os jogadores, que são 2 jogos da grama sintética, eu particularmente não. Então. Assim, não comprou? Não comprei essa ideia. Eu acho que ele colocou porque é o time reserva, que é um time que tem qualidade, ele confia nos jogadores, tanto é que ele falou isso, e depois eu acho que ele tem essa possibilidade, diferentemente de outras equipes. Mas, vamos supor que o Flamengo tivesse jogado ontem com o time titular e tivesse vencido o jogo. O Flamengo hoje estaria com 42, o Palmeiras com 48, 9. 48, tá? 48. Semana que vem, o próximo jogo do Palmeiras é contra Fluminense fora. Fluminense fora. E o do São Paulo, e o do Flamengo? Botafogo. No Newton Santos. Botafogo, é o si, né? A gente tem que trabalhar nas hipóteses, né? Flamengo favorito, 42 Botafogo. contra o Botafogo. Flamengo iria para 45. Né, o empate Fluminense e Palmeiras, porque é possível por aquilo que o Fluminense está jogando. Eu estou falando do empate. O Palmeiras também pode ganhar. O Palmeiras ia para 49 e o Flamengo para 45. São situações, como o Palmeiras, por exemplo, se o Palmeiras tivesse matado o jogo ontem, seria difícil. Né? Mas eu colocaria o time titular para jogar 60 minutos. Temos algumas hashtags bem boas aqui. Em primeiro lugar, fica claro que a maior parte da torcida do Flamengo está na boa. Mesmo quem acha que tinha que ser o time titular, é o famoso paciência. Era o que era, sem problema, sem nenhuma situação. Tem uma hashtag aqui do Cláudio, que é porque vocês não analisam também, porque o time do Abel não ganhou de uma equipe reserva, que é onde eu vou entrar na sequência. Vamos pro outro lado da moeda, mas eu queria só opinar. Primeiro que eu também acho que a história do Dorival... Eu falei aqui, que o time reserva do Flamengo a classificação, conseguiu jogar contra o Palmeiras 45 minutos. Dorival, eu acho que o termo errar não cabe nessa discussão. A gente tá falando que cada um faria, até porque a gente podia ter colocado o time titular perdido. Ninguém faz... o Dorival seria... Engenheiro de obra pronta. Não, mas... para não falar outro termo, ser um pouco mais elegante, porque as pessoas não interpretem mal, né? Faltaria um pouco de inteligência pro Dorival mexer no time para prejudicar o próprio time dele. Né? Nunca ele vai fazer, nunca nenhum treinador iria fazer isso. Eu vejo que quem defende o time titular, eu defendia o time quase titular. Se você tirar assim, Felipe Luiz, que a gente sabe que realmente precisa de um monitoramento, eu acho que a defesa, perfeito. A defesa, como foi a escalação, perfeito. Eu só acho que você num jogo desse tamanho não entrar ou Arrasca, ou Gabigol, ou Pedro, nenhum dos 4 desde o início, sabe? O Pedro até alguns poucos... precisou deles para fazer uma zero. Não, perfeito. Mas é o que eu tô falando, a gente não tem o erro. Até porque tem muita gente pedindo para ter mudado antes. Você pediu para mudar antes em função do gol, mas tem gente achando que tinha que ter mudado no intervalo. A postura do Palmeiras, assim, mudar no intervalo. Como ele poderia segurar 1-0? Não, eu acho que ele fez certo em voltar com o mesmo time pro segundo tempo. Eu também. Porque ele tava jogando mais, o Palmeiras estava ganhando o jogo. Tava 1-0. 1-0. Só que com 10 minutos deu para ver que o Flamengo não passava mais no meio campo. O Palmeiras atacava, o Flamengo recuperava a bola, ele tentava ir para frente, não conseguia passar do meio campo, perdeu completamente o controle do jogo. Então ali com 10 minutos... a bola depois. Ele deveria ter feito a mudança. E não, quer dizer, o Everton Ribeiro e quem que era o outro que ia entrar também,
Os dois últimos entraram aos 30 do segundo tempo só. Não dá. Não dá. Não dá, entendeu? Pedro Everton, né? Se ele faz essa modificação com 10 minutos, Acho que o Galo entraram com 30. talvez o Flamengo tivesse equilibrado o jogo. Sim. No segundo tempo, o Palmeiras estava amassando o Flamengo. Exato. Estava amassando. Essa chance aí é do segundo tempo. Foi a última chance do Flamengo até esse momento que o Palmeiras tem a virada de chave, que o Sormani explica. Então, repito, eu teria defesa pra mim perfeito, mudado aqui e ali, mas 2 desses 4 pra mim tinham que ter que começar o jogo. Era um jogo grande, sim, e aqui eu entro num outro lado. Eu adoro o Dorival como técnico e como pessoa, como personagem do futebol. Mas a gente às vezes também alivia o técnico legal, porque eu penso assim... Não é a gente que fala que o Flamengo ganha muito grana? Não é a gente que fala que o elenco é muito grande, que tem que pensar grande, que não pode desistir? A gente aceita time retranqueiro, seu time é pior. Não tem crédito se pelo fosse, que tá fazendo? sem dúvida, mas eu falo, talvez um técnico que a gente tivesse uma percepção menos positiva, Renato Gaúcho, a gente tava batendo. Eu acho. Se tivesse perdido, Eu acho que tem crédito e a gente tá pontuando. Mas se tivesse Não, o perdido Sormani ontem, não, tá defendendo. Não, que isso, eu falei que ele errou, ele demorou pra mudar. mas se tivesse perdido ontem, fatalmente ele seria criticado. Sim, Porque aqui é resultado. sem dúvida. Fatalmente. E aí a pergunta pra ele é: você abriu mão do Campeonato Brasileiro se ele tivesse perdido ontem? Seria essa a primeira pergunta que iriam fazer na coletiva pra ele. Agora, o que eu acho que o Dorival acerta, que eu vejo a frieza de números e de Excel, né? O Flamengo é muito mais time que São Paulo, de repente, você falou isso aqui, Zé, você falou de administrar, desculpa, Zé. Sim. Mas eu sei que não foi sua ideia, eu não tô passando recado pra você, mas eu vejo na hashtag. Porque se o São Paulo é mais fraco, bota um time reserva. Tá bom, bota um time reserva com o São Paulo e perde um jogo de semifinal de Copa, pra você ver o que acontece. Exatamente. Os caras botam ele numa cruz, cara. Lógico. Então, assim, você não pode minimizar nem o São Paulo, nem o Vélez nas Copas. Só por você ser favorito. Mas eu ainda acho que dava pra ser um tiquinho mais. Agora, a hashtag trouxe um tema que eu acho fundamental. Diga. E o outro lado? O Palmeiras. O Palmeiras no primeiro tempo levou um cansaço de um time reserva do Flamengo. E o que tá todo mundo esperando? Pô, esses times vão bater lá na frente outra final de Libertadores. 100% contra 100%? Mas é e diferente. aí? Mas aí é comparar mamão com laranja. Rotação, É outro jogo, é outra história, é outra proposta. Se a gente mamão pegar com o laranja. time Eu não acho que é uma coisa, não ganhou nem do reserva, imagina do titular. Eu acho que não é isso o papo. Não, mas estão falando titular aqui. empatou Não, mas 0 a 0. estão Mas trazendo tudo bem, esse mas ponto tudo- para o debate. Mas Se dá não pra ganhou fazer nem um do chute reserva, na mão com imagina como laranja se aí. fosse uma matemática. Se o reserva empatou, o titular no mínimo empatou. Não, é outro jogo, é outro desenho, outra proposta, outra mobilização. Quanto foi no Maracanã? Outra forma de se comportar para se 0 a 0. defender contra o Palmeiras. O time? Entendeu? Principal. O que técnico podia não é jogar. Então, assim, acho que não é uma matemática. Pô, não conseguiu ganhar nem dos reservas. Imagina numa final. Acho que é diferente. Pedro, eu até comentei ontem no Sport Center, esse resultado não é de todo ruim. Porque imagina se o Flamengo ganha do Palmeiras. Não, pro Palmeiras eu acho um empate bom. Não, tô dizendo pro Flamengo. Se o Flamengo ganha esse jogo ontem, o que o pessoal ia estar falando agora? Mas não ganhou do reserva, vai ganhar do titular, Flamengo é titular, é favorito, o Palmeiras o engraxa chuteiro e não sei o que. Era tudo que o Abel queria. O Abel adora trabalhar num cenário desse. Aliás, o Dorival também gosta de trabalhar. Ninguém quer saber de ser favorito. Ninguém quer saber. Então, ao empatar o jogo ontem, a percepção do torcedor, de uma maneira geral, ainda é que não sei quem é o melhor. Alguém vai dizer que é o Palmeiras, alguém vai dizer que é o Flamengo. Tá? O outro vai dizer, olha, não sei. Então, tá tudo dividido ainda. Estou pensando numa suposta final de Libertadores. Tá? Se ganha o Flamengo ontem... Esse empate não carrega. Não carrega. Pra lá. Exatamente. Se o Flamengo ganha ontem com reserva, eu acho que poderia contaminar a final da Libertadores. Contaminar para ele o Flamengo, entendeu? O Abel usar tudo. Na final do ano passado foi assim. Sim. Quem que era o favorito? O Flamengo. Não, e o Flamengo não estava jogando bem. Mas lembra? Estava em viés embaixo. Mas todo mundo lá, Flamengo. E o Abel adorou. Todo mundo gosta disso. Então, essa possível final de Libertadores, pode ser que nem aconteça. Pode ser que dê Atlético Paranaense e Vélez. Pode ser, a gente não sabe, é futebol. Mas essa possível final, todo mundo vai chegar como, não sabemos quem é o melhor. Então não vai ter aquele discurso de vestiário
para inflamar jogador. Olha, eles fizeram um pôster de campeão. Olha o que a mídia está falando. As redes sociais também dão o Flamengo como favorito. Vocês vão aceitar isso? Porque isso pesa no Não, se ele tivesse ganhado ontem, eu acho que mudava essa narrativa do favorito. Exatamente. Iam falar, pô, o Flamengo agora... Mas eu acho que depende muito, por exemplo, do jeito como os dois times se chegarem à final, como eles vão chegar partidas antes. Sim. Tem chão ainda, Eu né? acho que tem muita coisa tem pra 2 meses, acontecer. tem mais de 2 meses muita ainda. coisa, eu acho. Mas, ó, o Chiita Verde mandou uma mensagem aqui, na hashtag F90BR, faça como Chiita. Estava no Allianz ontem, e o que chamou a atenção de boa parte da torcida alviverde é uma semana livre. A gente não viu, assim, uma correria. Aí eu pergunto, é porque o empate também não era ruim? Não, Isso ele mudou? tava jogando contra o Flamengo. Sim. É isso. É adversário do outro Tava lado. jogando forte. contra o Flamengo. É isso. É porque a impressão do torcedor, esse Chita Verde, ele é bem torcedor, né? Esse rapaz aí que O quê? o torcedor é assim, tô em casa uma semana treinando, agora eu quero todo mundo voando, chega de desculpa, só que o jogo é jogado, o jogo é outra coisa, o que já falou. E é um Flamengo do outro lado, não adianta achar que... Isso podia ter acontecido com o Atlético também. Siqueira, não é? Atlético Bota a Mineiro. bola no pé e quem manda aqui, seu. Tem uma dinâmica muito diferente. Acho que o Filipão brinca na coletiva no meio de semana. A gente fez, tudo mais, mas é o Flamengo. Esse Flamengo, ele coloca o Flamengo numa situação meio que tipo fora da curva. Não dá pra querer trabalhar em condições normais. O Flamengo, ele é um time muito fora da curva. Ele é um elenco muito fora da curva. Independente da formação que entra, o Dorival hoje diz que tem 2 times, não tem como você virar e falar, pô, mas calma aí, trabalhou uma semana, não entrou atropelando o Flamengo. Quem trabalhou uma semana e entrou atropelando o Flamengo? Recentemente? Quem? Você não tem um time que entrou atropelando. Você tem um time que talvez tenha tentado em algum momento do jogo, Mas eu acho que passa um pouco também pelo jogador, Pedro. Porque o Palmeiras volta outro no segundo tempo com o mesmo time. O mesmo time volta de completamente diferente, com outra atitude. Eu acho que no vestiário, identifica situações. o Abel deve ter chegado para discutir, rapaziada. Por aqui, se não melhorar a postura, a gente não vai ganhar esse jogo, a gente vai perder. Sim. E aí vão meter pressão na gente, aquele discurso todo. Vão meter pressão, depois tem o Fluminense, depois não sei o quê, depois não sei o que lá, blá, 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 blá. Se vocês não correrem, não vai ter jeito. O time volta, pô, claro, ele faz uma mudança tática ali. Sim, isso que ele passa do Dudu pra direita. Porque ele viu que ali que era o caminho, exato. Então ele faz isso. Porque desde que o Pedro Alves Cabral chegou aqui no Brasil, quando ele descobriu o Brasil e tal, blá, 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 o Dudu já jogava aberto pela direita. Entendeu? Eu não sei porque que ele colocou o Dudu na esquerda e o Scarpa na direita. É o que estava dando certo. Sim. Ele já tinha feito isso em outros jogos, ele troca ainda no primeiro tempo às vezes. Exato, tudo bem, essa modificação, mas... Pra confundir, pra gente, o Dudu, ele voltou a ser aquele jogador que era, quando todo mundo pedia na seleção, jogando ali, ó. E ontem jogou lá muito. direito. E ontem jogou muito, Dudu. Sim, jogou bem. Mas ele melhora no segundo tempo quando tem essa modificação. Claro. Então, além houve essa modificação, mas eu acho também que houve uma cobrança do Abel no vestiário. Tem um personagem importante que a gente vai falar agora. Eu vou começar com o Facincan. Felipe. Rafael Veiga. Vamos falar dele. Ele tem números. O Veiga, embora meia, ele tem números absurdos, Facincani, companheiros de mesa, de gols, de assistências. Mas é inegável que depois da lesão ele voltou um tico abaixo. Normal também. O cara não vai jogar 11 meses da mesma forma. Mas tinha a torcida do Palmeiras perguntando: será que teremos nesse segundo semestre o Veiga que a gente conhece? Ontem foi um jogo para dar uma estufada no peito, eu Facincani. Não pelo que ele fez nos 90 minutos, mas por decidir. É gol que a gente fala de jogador diferente, que resolve jogo. Você tem que analisar os 2 pontos. Ele fez o gol, ele decidiu, mas ele passou boa parte do jogo ainda bem longe, bem aquém daquilo que é o Rafael Veiga. Tanto é que o Veiga, minutos antes do gol, estava para sair. É verdade, isso é verdade. Estava para sair, né? Então tem que ter muito cuidado também com nem muito ao céu, nem muito à terra, né? O Veiga é um ótimo jogador, mas ele precisa voltar a ter mais proatividade do Rony, dá uma olhada, ó o Rony, engana completamente o Santos. O Rony participação total do Rony. Ele quase desvia de cabeça e a bola talvez não entraria, né? Mas enfim, mas é um Rafael Veiga que precisa participar mais ativamente dessa fase do jogo, porque se o Scarpa está aberto e travado na ponta, ou então ajudando a fechar a marcação, ele é o cara que precisa se apresentar mais para esse jogo, e eu vejo um Veiga ainda muito atrás e permissivo à marcação do adversário, né? O Veiga de outrora, desses últimos 6 meses,
Era o Veiga que atacava esse espaço, que se apresentava como elemento de finalização, que buscava o jogo com os laterais para triangular um pouco mais. Essa jogada nasce justamente ele saindo um pouquinho ali para pegar essa bola vindo na abertura de espaço que o Palmeiras coloca na ponta direita, né? Então foi uma rara jogada dele. Então é um Veiga que precisa melhorar, porque o Abel ontem quase que ele faz a mudança e deveria ter feito. Não é porque o Veiga fez o gol que eu vou isentar. Não, o Abel foi correto, segurou. Não, talvez ele pudesse ter feito a mudança assim, a entrada do Gabriel Menino, ou buscar um Tabata pela ponta, ou Wesley abrir o jogo. Enfim, eu prefiro hoje o Tabata. Acho que o Wesley ainda também não está entendendo muito bem esse papel dele de ser um 12º, terceiro jogador, tem que ser mais agressivo em muitos momentos. Mas é o Palmeiras que ontem poderia ter tido o meio campo diferente e passando o Scarpa por dentro, que é onde tem, inclusive, rendido bem. E foi o ponto de virada para esse Gustavo Scarpa que a gente acompanha hoje. Esse Scarpa hoje, protagonista, proativo, de tantas assistências, foi o Scarpa que pegou o período de baixa e ausência do Veiga e transformou-se num jogador professor, também estou aqui para assumir essa condição. E aí, pessoal, o que vocês acharam do jogo do Veiga? O Veiga é importante dizer que com o Flamengo ele tem histórico, hein? Ele fez gol na final da Libertadores, na Supercopa fez gol, fez 2. Né, no embate direto com o Flamengo, o Palmeiras vai precisar desse cara, Pedro. Eu acho que a subida de produção do Scarpa pela região do campo onde ele trabalha fechou os espaços onde o Veiga trabalhava muito. Porque a partir do momento em que o Scarpa ele joga com o pé invertido, né, e o movimento, não sempre o mesmo movimento, mas na grande maioria da movimentação do Veiga era de dentro para fora, para o lado direito. E aí abre-se o corredor e vem Danilo, e vem Zé, né? Vem o Scarpa por dentro para municiar os caras. A partir do momento que que o Scarpa começa a chamar muita atenção pela movimentação que ele vem, o que acontece? Os times adversários, eles fecham aquela zona, aquela área ali do campo. E aí fica difícil para o Veiga trabalhar. Né? Por que quando muda o campo, vem o Dudu, passa a ser um pouco mais tranquilo? Porque o Dudu exige uma marcação já com a cobertura. Né? Você vem o Ayrton, vem o zagueiro, já vem o cara fechando aqui. Então o cara que teoricamente estaria preocupado em fechar um pouco o espaço do Veiga, ele já começa a mudar o posicionamento. E aí ele, ao invés de pegar o Veiga de costas, ele pega o Veiga, né, ele fica de costas para o Veiga. E aí o Veiga consegue encontrar o espaço para dominar essa bola e enxergar todo o campo. Então eu acho que passa muito por essa questão da movimentação. Né? A parte física, eu acho que ele já tem uma parte física, porque faz quanto tempo que ele está jogando? Sim, já. Eu acho que já tem já. Agora, não é novidade nenhuma que ele é um cara que chama atenção. Que se você deixá-lo sozinho, ele vai chutar, ele vai criar situações. É que tem duas situações. O Veiga, ele é mais um meia atacante. Ele não é um cara que arma tanto o jogo. Ele pega a bola, 2 toques, ele já mete a bola para lateral, né, para a linha de fundo e vai para a área para finalizar. Ele não é o cara que dita o ritmo. E aí cabe pro Scarpa. Né? Eu tô com o Zé, porque quando esse Veiga que eu faço 5 pontua, que tinha ali na tela, o cara lidera gols, esse Veiga era uma peça que o jogo inteiro do Palmeiras passava por ele. Fosse para ele acelerar um passo, fosse para ele chegar finalizando, fosse para ele inverter. Esse jogo todo do Palmeiras deixou de passar por ele pela lesão. Passou a rodar muito pelo Scarpa, muito pelo Dudu também. Então, assim, esses jogadores assumiram o protagonismo na ausência do Veiga. O Veiga voltou, esses jogadores continuaram com certo protagonismo. E acho que ele ainda tá, não é que está se encaixando no time, mas ele está cumprindo outras funções que não necessariamente precisa desse Veiga que você falou. Quero ver o Veiga um pouco melhor, quero ver... Tá bom, mas tem gente cumprindo esse papel. Esse não protagonismo do Veiga no momento não é o grande problema do Palmeiras. Eu acho que é muito mais uma questão de adaptação. Ele foi fundamental até o momento da lesão, ninguém queria lesão. Ele sai, o Scarpa cai para o meio e vai muito bem, supre muito bem ali. Tem uma participação diferente do Dudu também. Tem uma série de movimentações que são diferentes do ataque. Então, quando o Veiga volta, ele está se encaixando nisso que está funcionando. Não necessariamente está voltando para ser o cara que, não estava funcionando, está chegando o salvador da pátria aqui que vai voltar a fazer esse time andar. Não é essa situação. Eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que o gol de ontem ele tem muito de uma confiança, de uma retomada de confiança. Um jogo do tamanho que era, um gol importante como foi, porque você tinha um 0-1 no placar. Então, acho que passa muito mais por isso. O Veiga não é o craque genial. Acho que a gente já debateu isso aqui até algum dia. O Veiga não é o craque genial. Ele era uma engrenagem. Mas o Chita não acha isso não. Tudo bem, mas eu vou discordar do Chita. A engrenagem funcionava muito bem e potencializava esse Veiga. Eu vou ter que tirar o ponto agora. Ele tá nervoso aí, né? Eu imagino.
E potencializava esse Veiga. Não é que ele vai chegar agora e qualquer coisa, ele depende dessa retomada, da engrenagem, do encaixe, de saber o que ele vai fazer. E eu acho que também uma confiança. A gente viu o Veiga perder o pênalti que não perdia, a gente viu o Veiga errando lances que não errava, só que ontem a gente viu uma situação diferente, um Veiga empatando o jogo contra o Flamengo em casa quando você tomava um 0-1. E que gol, então hein? acho que isso também muda. O time procurá-lo, ele participar dessa engrenagem de uma forma, ou como antes, ou agora participar do jeito que já está encaixando com o Scarpa, eu acho que é importante, não dá também, eu não consigo ver, por exemplo, que a rodada que vem vai ter aquele Veiga protagonista e vai enfileirar 3, 4 jogos e só ele resolve, a bola passa para ele. Não, acho que ele vai ser parte disso. Não, porque as equipes também estão enxergando mais esse tipo de jogador. Só uma coisa, isso não é um problema, essa retomada para mim do Veiga. É isso aí, galera palestrina. Obrigado por assistir o vídeo, e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que posto aqui no canal. Compartilhe o vídeo para que mais palmeirense venha conhecer o canal Verdão de Coração. E venha ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Avante palestra! Tamo junto! Valeu!